Programa Família de Deus no ar. Mais um momento, mais uma oportunidade que Deus nos oferta para estarmos juntos. Por isso, neste início de programa, neste sábado especial, nesse dia especialíssimo, reservado por Deus mesmo, antes que tudo existisse, para que nós estivéssemos juntos, louvando e glorificando a sua presença. Vamos aproveitar este momento que Deus nos oferta para nos aproximarmos deste altar. Isso mesmo. Façamos desse momento um encontro com Deus. Vamos fazer desse momento um verdadeiro altar, onde nós podemos nos aproximar e ofertar ao nosso Deus tudo que somos, tudo que temos, tudo aquilo que pensamos, que sentimos, tudo aquilo que nós vivemos existencialmente. Vamos ofertar ao nosso Deus como se fosse um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor este, em que será aceito sem dúvida por Deus, nos retribuindo com seu amor, com suas bênçãos. Por isso eu os abraço nesta tarde, neste dia especial. Os abraço no amor de Deus. E os convido então a sentarmos à mesa da partilha para conversarmos sobre nossas coisas, partilharmos sobre nossa realidade, refletirmos sobre nossa existência. Vamos, neste dia, refletir um pouco sobre aquilo que nós nominamos a família de igreja doméstica. Temos ouvido isso várias e várias vezes. A comunidade de vida e amor, a família, portanto, é uma igreja doméstica. Vamos tentar refletir sobre isso, compreendermos um pouco mais profundamente o que isso significa. Primeiro, quando nós falamos em igreja, normalmente nos vem à mente a construção, a instituição igreja. Longe está, muitas vezes, daquilo que realmente a palavra significa. A palavra traduz, a palavra igreja para nós, que vem do grego ekklesia. É formado por duas palavras, ek e klesia, que quer dizer chamar para fora, chamar para fora. O chamar para fora nos dá esta ideia do chamado de Deus ao seu povo, desde sempre, chamando-a à sua presença. Neste chamado, um convite a sair, um convite a deixar, um convite a se aproximar de algo novo, algo que será revelado por Deus mesmo. Então, igreja nos dá esse sentido e nós vamos entendendo passo a passo, à medida em que nós percebemos que esse chamado é um deixar as estruturas antigas, deixar seus próprios conceitos, deixar tudo aquilo ao qual nós queremos nos fixar nesse mundo. O deixar é o sentido de não se apegar, o sentido de estar sempre pronto, como se fosse um viajante. E é isso que nós somos. Nós caminhamos na nossa existência ao longo da estrada da vida. E tudo aquilo que vamos caminhando, nós vamos muitas e muitas vezes trilhando em lugares desconhecidos. Nós não o conhecemos, não existe uma placa, não existe um indicador definido. A existência é algo que se vai simplesmente vivenciando, mais nada. O povo de Deus sempre foi convidado a sair de para ir a. Há um movimento, o sair é deixar suas coisas, deixar suas raízes, deixar suas matrizes e buscar algo novo em que Deus vai te mostrando passo a passo. É um processo de crescimento, é um processo de evolução, é um processo de conhecimento, é um processo ao qual nós vamos nos enriquecendo com a sua graça, a graça de Deus. À medida em que vamos aperfeiçoando a nossa humanidade, à medida em que vamos nos humanizando, nós vamos recebendo esta graça de Deus, porque o ser humano é o destinatário da graça de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos da estatura do varão perfeito, o Cristo, mais bênçãos e dons vamos tomando consciência em nosso ser.
Por isso, crescei em graça e sabedoria, diz a Sagrada Escritura. Vamos crescendo em sabedoria, vamos crescendo em conhecimento da nossa própria humanidade. Iremos, sem dúvida alguma, recolhendo muito mais graça, muito mais bênçãos. Há um duplo crescimento, há um mútuo crescimento. Quanto mais humano nós nos sentirmos, mais abençoados seremos. Quanto mais humanos nós vamos consolidando, mais essa natureza divina vamos percebendo em nós mesmos. Igreja é este sentido deste crescimento, não só no sentido humano, mas no sentido transcendente também. Nessa reciprocidade de crescimento, nós vamos adquirindo essa dimensão da estatura do varão perfeito. Igreja doméstica é este sentido ao qual os membros que compõem essa família vão percebendo este convite e, ao mesmo tempo, este dom que vão recebendo para desempenharem os papéis, para desempenharem as faces que ali estão presentes nessa família, de uma forma muito especial. As duas faces amorosas de Deus, a face maternal e paternal, ou a face feminina, a face masculina, a face do noivo, da noiva, do esposo e da esposa. A face amorosa de Deus, em que vai aparecendo e vai se consolidando à medida que estes dois seres aceitam este convívio, aceitam este desafio deste convívio. Um convívio que se inicia num primeiro sim, um convite que se inicia numa primeira decisão, uma primeira opção de uma convivência. E este sim, esta opção, essa decisão, vai se reformando, vai se sendo repensado, refisado e refeito passo a passo. Por isso há um dinamismo, há um caminhar. E é isso mesmo. É um caminhar escutando sempre, constantemente este convite: sai de tua terra, disse assim para Abraão, e vai aonde eu te indicar. Esse sair constante nós vamos percebendo no relacionamento interpessoal, no relacionamento esposo e esposa, e nós falamos no esposo e esposa como estas colunas, como esses sustentáculos desta realidade familiar. E nós que usamos sempre, e eu prefiro, esta realidade nupcial, esta realidade conjugal, quando pensamos num amor mais amplo para com filhos, para irmãos entre si, para filhos com seus pais. Este relacionamento interpessoal, que então surge nessa decisão, nesta opção desses dois seres humanos, que expressam a humanidade de formas diferentes, na forma masculina e na forma feminina, e que na caminhada em comunhão, na caminhada juntos, na caminhada de mãos dadas, vão construindo e reforçando, consolidando cada vez mais esta realidade nupcial, este espaço nupcial. Quanto mais esses dois seres vão se tornando elementos nupciais, com toda a sua consciência esponsal, mais solidamente este espaço nupcial vai sendo formado e consolidado. Uma construção sólida a partir da decisão e da opção desses dois seres. Nada sustenta a comunhão dos dois a não ser o amor de Deus. Nada consolida esta união destes dois seres a não ser no amor e pelo amor de Deus. Esta força que os une é a mesma força que une Pai e Filho. É a mesma força da Trindade, essa união do Pai e Filho no poder do Espírito. Esta é a mesma força com que faz com que esposo esteja em comunhão com a esposa. Quando falamos em igreja, nos vem à mente esta realidade nupcial. Nos vem à mente esta realidade que está sendo convidada constantemente a deixar essas realidades anteriores, antigas, e caminhar para uma terra nova. O caminhar para uma terra nova
é esses passos que vamos dando na nossa própria existência em direção à casa do Pai. Esses passos que nós damos na nossa dimensão humana, pela nossa natureza humana, por meio de nossa natureza humana, mas sempre em direção a uma meta, em direção a um objetivo, em direção a uma luz que nos ilumina, que é a casa do Pai, que é a realidade divina a qual nós retornaremos um dia. Mas enquanto não sucede este final, esta entrega final da nossa existência às mãos de Deus, nós vamos caminhando, passo a passo. Quando nós refletimos em igreja doméstica, nos vem à mente esta realidade nupcial, em que caminha nas estradas da vida, em que luta, em que vai a um desafio deste relacionamento interpessoal. Porque é um desafio. Nossa realidade humana, embora sejam da mesma natureza, temos vindo da mesma fonte, temos como origem as mãos de Deus, nós somos profundamente diferentes na forma de expressarmos a nossa humanidade. Não só como ser humano masculino, ser humano feminino, mas na nossa formação, na nossa criação, no nosso matriciamento, nós somos diferentes. Esposo e esposa, como eu disse, não só no sentido homem e mulher, mas no sentido de sua formação. Valores que trazemos da nossa família, conceitos que nós trazemos da nossa família e que refletem em nós todo o nosso comportamento, nossa maneira de ser, a maneira que reagimos, a maneira que pensamos, a maneira que nós refletimos é diferente. A igreja doméstica é este desafio desta caminhada numa comunhão profunda, numa comunhão ampla, em que vai se consolidando naquilo que chamamos de espaço nupcial. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. Quero abraçá-los a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que aceitam o nosso convite, que ouvem o chamado de Deus e que todo sábado, com início às 12 horas, sentam à mesa da partilha. E aqui nós partilhamos esta refeição, a refeição da Palavra de Deus, a refeição desta troca, desta partilha de experiências, partilha daquilo que nós caminhamos, daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós sentimos e percebemos. Há uma troca de experiências. Por isso eu agradeço a todos vocês, a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Enfim, a todos vocês que nos ouvem e que nos incentivam com sua audiência, permitem que continuemos esta caminhada, continuemos estes passos, continuemos essas reflexões, como se fosse um verdadeiro altar. Então, o nosso convite, este chamado que fazemos em nome do Senhor, é para que estejamos juntos, próximos a esse altar de Deus. E nesse altar, neste encontro, refletimos sobre nossas coisas, louvando e glorificando o nosso Deus por mais uma oportunidade que nos dá de estarmos juntos. Continuando então, dizíamos no primeiro bloco, sobre essa reflexão de olharmos a família como a igreja doméstica. E quando falamos de igreja, então retornamos àquele conceito que é trazido pelo próprio sentido da palavra eclésia. Ou seja, é um povo, seres humanos, chamados a uma caminhada de uma forma especial. Igreja porque há um chamado a esta comunhão de esposo e esposa. Mas tem mais ainda. Quando falamos em igreja, nós temos esta ideia de que é neste espaço que vamos servir um ao outro. Este espaço, como se fosse realmente um altar, eu insisto nessa figura. Para mim isto é muito confortável, isto é muito gostoso, é muito prazeroso ouvir
o ser humano com esta experiência transcendente, o ser humano com a experiência de Deus, do encontro com o Senhor, de uma forma concreta, passa a caminhar de uma maneira em que este plano de Deus não é um simples projeto humano, não é simplesmente uma imagem, uma imaginação, não é um mito, não, é algo sólido e concreto. Somos nós a própria misericórdia de Deus. E isso que nós chamamos a atenção, para que possamos entender esse sentido de igreja, vamos compreender quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui. Viemos das mãos de Deus, isto é, algo que a própria ciência, a própria razão nos explica, nos conceitua e nos define. Viemos das mãos de Deus, viemos por vontade de Deus, somos plano de Deus, pensamento de Deus. Portanto, sou eu, a estrutura humana, sou eu, a expressão humana, sou eu a realidade humana da misericórdia de Deus. Eu sou misericórdia de Deus. Você é misericórdia de Deus. E somos nós agora chamados, esposo e esposa, homem e mulher, a vivenciar a comunhão destas misericórdias, expressando ao mundo uma face mais plena de Deus, mais completa de Deus. Igreja, porque nós não só estamos sendo chamados a sairmos de onde estamos para consolidarmos cada vez mais esta existência divina em nós, há muito mais do que isso, porque cabe agora, neste lar doméstico, este espaço para servirmos ao nosso Deus. E o serviço a Deus é um serviço ao irmão, porque a palavra grega eklesia, como nós dissemos, vem de uma palavra kahal em hebraico, e que significa convocação de Deus, assembleia que Deus convoca para prestar-lhe um culto. Quando nós olhamos este conceito de kahal, nós começamos a entender que somos nós chamados por Deus para prestar-lhe um culto. E o culto no Antigo Testamento era a expressão do serviço. Então nós poderíamos dizer que kahal, eclesia, igreja, é uma assembleia, é um povo, são pessoas, são humanos, são seres criados à imagem de Deus, seres chamados a sermos a semelhança de Deus no nosso convívio, na nossa expressão de nós mesmos. E esse povo expressa a presença de Deus numa revelação humana do amor de Deus. Amor de Deus e misericórdia são coisas diferentes, mas que se completam. A misericórdia é a expressão humana do amor de Deus. A misericórdia é a expressão, a misericórdia é o comportamento, é a maneira de ser do ser humano, levado no poder do Espírito, conduzido pelo Espírito. Eu posso dizer que Deus é amor, que Deus ama você, que Deus me ama, mas se eu não expresso esse amor, o amor é algo expressado, é algo que eu sinto, que eu percebo. É um carinho, é um abraço, é um beijo, é um toque, é uma presença. O amor de Deus, ele se revela nesse meu comportamento, nessa minha maneira de ser. Não adianta eu dizer simplesmente a você, Deus te ama. Ele quer experimentar humanamente este amor. E este amor é revelado então por mim, é revelado por meio da minha existência. Por isso, igreja doméstica. Ou seja, é um espaço onde os membros que compõem esta família passam a ser não só adoradores deste Deus, mas passam a ser os comunicadores deste amor divino. Num serviço constante, num serviço pleno, num serviço intenso de uns para com os outros. Por isso, igreja. Igreja onde nós vamos celebrar
esta cerimônia, celebrar esse serviço, celebrar essa liturgia, é uma verdadeira liturgia, onde os membros que compõem esta comunidade passam a expressar o amor. Por isso nós também chamamos esta reunião familiar, esta realidade nupcial, não só de igreja doméstica, mas de uma comunidade de vida e amor. Comunidade de vida porque caminha, a igreja é isso, a igreja é esta realidade que caminha no tempo e no espaço. Igreja é esta presença de Deus, é este grande altar de encontro com o Senhor. E nós vamos compreendendo então que nesta comunidade de vida é justamente o espaço no qual os membros servem uns aos outros. É um serviço constante, é um serviço ao qual nós vamos nos desgastando um para com o outro. E este é o verdadeiro sentido do lar, onde os membros vão se ofertando uns aos outros num sacrifício constante, num sacrifício permanente, num sacrifício de amor, num sacrifício, como dizemos, de louvor ao Altíssimo. Isto é bom aos seus olhos. Isto é bom porque fomos chamados a isso. Isso é o dom mais profundo que temos um para com o outro. Na família, nós ofertarmos tudo que somos, tudo que temos, para o bem do outro. O lar. O lar não é um lugar onde nós simplesmente nos protegemos das intempéries. O lar não é só um espaço físico no qual nos acolhe, em que comemos, dormimos, nos banhamos, vivemos. É muito mais que isso. É um espaço de amor, é um local de amor, onde os membros se ofertam uns aos outros. Os membros que compõem esta comunidade de vida e amor, como igreja que são, passam a ser como hóstias vivas, diz assim a Sagrada Escritura, um ao outro. Nós nos ofertamos tudo que temos, tudo que somos, um para com os outros. E daí flui, daí se revelam as faces amorosas de Deus. A face amorosa do esposo para com a esposa, a face amorosa do pai, dos pais para com os filhos, a face amorosa dos filhos para com os pais, a face amorosa fraternal dos irmãos entre si. E é este amor que norteia os membros desta comunidade. Por isso falamos de igreja doméstica. O espaço na qual nós servimos ao nosso Deus. E o lindo que o serviço a Deus, o culto a Deus, é um serviço dos membros entre si. Pai e mãe, na expressão mais profunda, no amor que une os dois, surge uma nova vida, um filho que surge. E o filho passa a ser agora, os filhos passam a ser agora a expressão do amor do pai e da mãe. Os filhos passam a ser a expressão concreta desse amor. E podíamos olhar os filhos e dizer: vocês são a misericórdia do nosso amor. Vocês são a expressão humana do nosso amor. Em você nós podemos ver, tocar, perceber, sentir, presenciar o amor do pai e da mãe. E eu digo assim aos filhos: você é minha filha, você é meu filho, são expressões do amor meu para com sua mãe. Este amor flui, este amor brota, esse amor se consolida em seres humanos. Vocês são criaturas humanas, geradas por meio de nós, mas não só geradas por meio de nós, mas criadas no amor de Deus. Foram criaturas de Deus. Nós podemos reproduzi-los geneticamente, mas nós não conseguimos ofertá-los aquilo que Deus sopra nas suas narinas, que é esta vida. Essa vida, a sua imagem na sua humanidade, mas essa vida, a sua semelhança no nosso convívio. Por isso, igreja doméstica. Igreja é o espaço onde nós vamos servindo, e o lindo disto é que nós vamos aprendendo a servir o nosso irmão, servir a minha esposa, a minha irmã, servir aos meus filhos, que são meus irmãos também,
servir os meus pais, que são meus irmãos. É o amor de Deus que flui nesta comunidade, tornando-a uma verdadeira igreja, onde o lar é o altar, onde nós vamos agora sim, compreendendo esta figura de igreja, nós vamos neste serviço, e não é servidão. Servidão era o povo antigo, nossos ancestrais, preso no Egito. Nesta figura agora, servidão é aquele que está preso ao pecado, preso às forças do maligno deste mundo, príncipe deste mundo. E prestamos então uma servidão como escravos que somos. O amor de Deus e o anúncio do Evangelho de Deus é isto: nos libertar destas trevas, nos arrancar desta situação que estamos. Por isso é chamado, eclesia, chamar para fora, saia disto. Saia destas trevas, seja iluminado pelo poder de Deus. Deixemos nos levar pelo próprio Espírito do Senhor e vamos compreendendo então que o sair é ir saindo deste anonimato, destas trevas e dando passos em direção à própria luz, dando passos em direção a este Espírito de amor. E para isso é necessário que vamos nos comunicando este amor de Deus. Este amor que vai se tornando vida, este amor que vai se humanizando passo a passo. Não basta um pai e uma mãe dizer ao filho eu te amo, muito ao contrário. O filho vai sentir esse amor no abraço, no carinho, no cuidado, na atenção. Mas um carinho, um cuidado e uma atenção que deve se perpetuar na vida do filho enquanto filho. Não finda quando esta criança passa a sua adolescência, a sua fase adulta. Não, continua. Este amor é contínuo, esse serviço é permanente. Uma filha casa, forma a sua família, um filho casa, forma a sua família. Não é mais meu filho, não é mais minha filha, é o esposo e a esposa agora, de uma nova realidade. Mas esta ação paterna continua, a paternidade continua, isso não acaba. E a paternidade está neste serviço constante. Um serviço ao qual nós vamos iluminando o nosso semelhante. Na figura do filho, na figura da mãe, do pai, dos irmãos. Por isso, igreja doméstica. O espaço onde nós podemos celebrar esta liturgia da vida, com a presença de Deus vivo em nós, quando nós vamos nos ofertando como Eucaristia que somos, dom dos dons, presente do Senhor. E o lindo é que nós vamos nos preparando nesta convivência, nesta caminhada, vamos nos preparando neste sacrifício de louvor, que é a doação de mim mesmo, dos meus dons, dos meus talentos, mas também partilhar com você minhas limitações, minha pequenez e minha pobreza, porque Deus ama cada um na sua totalidade. O amor de Deus não está influenciado pelo meu estado de espírito. Se eu estou alegre, eu compreendo de uma forma. Se eu estou triste, eu deixo de compreender. Não é assim. Deus me ama. Mas Deus me ama, como eu disse, com fatos concretos, porque eu existo. O amor de Deus, ele existe em mim. Eu existo para o amor. O amor flui do meu ser à medida em que eu vou tomando consciência disso. Eu estou neste mundo. Eu existo. Este processo existencial está para ser um instrumento do amor de Deus. Para ser um instrumento de humanização deste amor de Deus. Os membros desta família, os membros desta igreja doméstica, vão sentindo este amor concreto, como eu disse, num abraço, num beijo, num carinho, numa conversa, numa aproximação, num olhar. Igreja doméstica é este sentido que nós percebemos e descobrimos, que somos nós, membros desta caminhada. Somos nós que construímos isso. É no relacionamento interpessoal que isso vai se consolidando. E eu os chamo a atenção, a consciência, neste sábado muito especial, de nós irmos
aprofundando e nos deixarmos pela força do Espírito e mergulhando nesta realidade. Igreja doméstica, comunidade de vida e amor, eclésia. O Senhor constantemente está nos chamando e este é o grande desafio. É dom de Deus, é dádiva, é oferta, é gratuidade, mas ao mesmo tempo é tarefa, é esforço, é trabalho. Somos a imagem do Criador. Oh, lindo é isso. Deus não toma um objeto, Deus não toma um modelo, Ele é o próprio. Ele nos fez, Ele nos chama à existência à sua imagem. A imagem de Deus fomos chamados. E a imagem de Deus fomos chamados na nossa natureza humana de duas formas de expressarmos essa humanidade. Da forma masculina e da forma feminina. Mas tem mais, e aí é que está essa reflexão sobre a igreja. Somos chamados à existência, fomos criados à imagem de Deus. Mas o lindo é, atrás disso tudo, somos chamados a sermos a semelhança de Deus. E a semelhante, o ser semelhante, é a medida em que nós vamos desenvolvendo, trabalhando, executando, nós vamos refletindo, construindo, consolidando esta relação de serviço. Isso precisa ficar muito claro para nós. O lar é um lugar de encontro. O lar é um altar onde eu oferto, neste altar, meu sacrifício de louvor. Vamos, talvez, um outro sábado, falar sobre esse sentido do sacrifício. Para nós, muitas vezes, sacrifício soa como algo sofrido, algo imposto, algo pesaroso, algo como se fosse uma violência de nós. Quando fazemos uma dieta, dizemos é um sacrifício, é algo penoso. Não. O sentido de sacrifício é oferta. O sentido de sacrifício é uma oferenda, é um presente, é uma dádiva, é um reconhecimento. É isto. Quanto mais nós experimentamos o amor de Deus em nós, por nós e conosco, mais nós somos inclinados, impulsionados no próprio amor de Deus, no próprio espírito de amor, a retribuirmos isso. E como eu posso retribuir? O que eu posso levar a este altar? O que eu posso ofertar nesse altar a nosso Deus? O que é mais precioso para mim? E quando eu busco em mim aquilo que é mais precioso para ofertar ao meu Deus, eu encontro a minha própria existência. E aí que está o lindo. Então, ofertar ao nosso Deus, ofertar ao Senhor, ao Criador, ofertar esta fonte de amor, porque Deus é amor, eu vou buscar o que é mais precioso em mim, que é minha própria existência. E eu oferto minha existência. Oferto minha existência na maneira de eu ser, na maneira de eu me comportar, na maneira em que eu ajo humanamente. Por isso eu digo, eu oferto ao meu Deus esse sacrifício de louvor. E que ele está expressado no abraço, no beijo, no carinho, no perdão, principalmente. Nessa reconciliação constante, permanente. Nesse reencontro ao qual os membros tomam consciência de sermos filhos de Deus. Os membros tomam consciência de que somos a própria igreja, somos a própria assembleia convocada por Deus e que caminhamos na estrada da vida. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso e pedir a Deus que nos dê essa luz, esta consciência, porque somos a igreja doméstica. Somos o povo de Deus, somos a comunidade que caminha e vamos nos preparando para o dia na nossa inexistência, para o dia ao qual eu vou entregar minha própria existência a Deus. Vejam bem, a vida eu recebi no sopro divino. A vida é algo que não morre, esta vida não se supera, não deixa de existir, ela sempre existiu e existirá. Mas em minha existência ela é limitada. Em minha existência ela é finda, ela é temporal.
deixarei de existir. Iniciei minha existência 75 anos atrás. Deixarei de existir num belo dia, num momento, num tempo. Mas deixarei de existir aqui, na visão, na ótica nossa. Não vão me ver mais neste mundo. Mas esta vida será devolvida, entregue, ofertada ao nosso Deus. Por isso esse sacrifício de louvor ao Altíssimo, e que nós fazemos no nosso convívio, no nosso dia a dia, na expressão da nossa humanidade. E o lindo é que, como igreja que é, ela vai se expandindo ao longo da sua limitação, ao longo do seu lar, fazendo o lar o grande espaço no mundo onde nós vivemos. A terra passa a ser o grande altar, no qual vamos ofertando ao nosso Deus, como famílias que somos. Minha família extrapola o próprio limite familiar, atingindo outras, porque somos o corpo de Deus, somos a grande família de Deus, caminhando em direção à casa do Pai. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos com o nosso último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Como algo temporal na nossa humanidade, mas também transcendente e divino, por força de Deus, por misericórdia de Deus, nós percebemos que o tempo é muito curto. Nosso tempo existencial é curto. Num piscar de olhos, nós deixaremos de existir. Num piscar, nós nascemos, num piscar, nós morremos. É muito limitado essa existência, muito limitado. Por isso, nós devemos, a cada segundo da nossa existência, ofertar ao nosso Deus este sacrifício de louvor. Mas para isso temos então que entender e tomar consciência do que é igreja e do que é sacrifício de louvor. Vamos reafirmar, vamos consolidar e vamos pedir a Deus, neste sábado muito especial, luzes para que possamos realmente existirmos como igreja. Como eu disse, não a instituição, não o espaço físico, não a denominação, mas essa existência amorosa. Deus é amor, mas Deus é amor em mim, em você. Somos a expressão do amor de Deus. Por isso, somos a misericórdia de Deus. Somos a misericórdia de Deus. Somos a prova cabal da existência de Deus. Viemos das mãos dele. Se nós olharmos o que os nossos pais ofertaram, foi algo simples do seu próprio organismo, da sua própria humanidade. Biologicamente, ofertam neste altar da vida pequenas células, diminutas células, microscópicas. Mas o lindo é quando nós percebemos à luz da razão que nada se explica, nada se entende o porquê aquele óvulo com aquele espermatozoide foram fecundados. A expressão mais profunda de uma comunhão é esta fecundação. Unem-se, fundem-se. E o lindo é que em cada pequena célula é levado toda a condição humana, é levado todos os recursos humanos, as características humanas do pai e da mãe. Trazemos nós então metade de meu pai, metade de minha mãe. Isto que é o lindo. Sou eu misericórdia do amor destes dois. Sou eu como filho agora, a expressão do amor do pai e da mãe. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos perfeitamente que eu sou a expressão do amor de Deus. Eu sou a vontade de Deus, eu sou plano, eu sou projeto, eu sou desígnio de Deus na minha humanidade.
Então eu passo, nesta reflexão, a entender que eu sou a própria misericórdia de Deus. Por isso, bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que expressam este amor de Deus na sua humanidade. Como eu disse, num sorriso, numa palavra, num acolhimento, num perdão, numa reconciliação. Somos chamados a isso. Somos chamados, como igreja doméstica que somos, como família, como comunidade de vida e amor, somos chamados constantemente a sairmos do nosso anonimato, a sairmos das trevas, a sairmos das garras, das feridas do pecado e assumirmos essa dimensão nova. Assumirmos esta humanidade iluminada pelo Espírito, assumirmos esta semelhança de Deus. E nós vamos entendendo que estamos aqui nesta existência. Enquanto nós estamos nesse espaço entre o existir e o deixar de existir, simplesmente chamados a celebrar vida. E nós a celebramos à medida em que nós humanizamos este amor, ou que expressamos pela nossa humanidade este amor. Deus é amor. Compreenda, entenda, sinta isso por meio dos meus gestos, por meio do meu comportamento, por meio da minha existência. Deus é amor e te ama, perceba por meio do meu ser para com o teu ser. Perceba nesse relacionamento interpessoal, em que eu faço por força do Espírito. Eu faço levado pela ação do Espírito. O Espírito em mim realiza esta comunhão com a Trindade. Mas isto é revelado na comunhão com os meus irmãos, e de uma forma muito especial nessa igreja doméstica, revelado pela comunhão esposo e esposa. A primeira comunhão que se dá nesta igreja doméstica é o amor que une esposo e esposa. Mas, como eu digo, não é nada fictício, não é nada virtual, é um amor consciente, consistente, humano. Um amor que é revelado nesta comunhão, nesta convivência esposo e esposa. Os filhos vão perceber este amor, o amor dedicado a eles, o amor expressado por eles, mas o amor em que ele percebe no esposo, na esposa, agora no pai e na mãe. Essa é a dimensão do amor. Esta é a realidade da igreja doméstica, Deus nos chama. Esta é a realidade desta comunidade de vida e amor. Vamos nesse sábado, não só nos conscientizarmos, mas vamos nos assenhorar desta verdade. Somos a expressão da misericórdia de Deus. Viemos a esse mundo por misericórdia. Quando nós olhamos misericórdia não como pena, não como algo sofrido, eu tenho pena, né? Eu tenho dó. Não, misericórdia não é isso. Misericórdia é a expressão do amor. Misericórdia é esta humanização do amor de Deus. Nós somos misericórdia de Deus. E eu revelo isso, eu comprovo isso por meio da minha vivência, da minha existência, a qual eu vou ofertando todo o meu ser para você. De um modo muito particular, esta expressão, esta oferta, esse sacrifício de louvor entre esposo e esposa, em que permanentemente estão próximos a esse altar, permanentemente, diariamente, a cada segundo da sua existência, são chamados a uma convivência. Portanto, é um altar permanente. A relação esposo-esposa é um altar permanente de uma oferta constante da sua própria existência, celebrando esta vida maior. E isto passa aos filhos dos filhos. Vamos neste sábado, vamos dobrar nossos joelhos aos pés da cruz do Senhor, aos pés deste momento divino da entrega de todo o seu ser ao seu Pai. Pai, a Ti entrego o meu espírito. Esta entrega, esta oferta, esta oferenda última, como eu disse, nós estamos caminhando para entendermos, e não só entendermos, vivenciarmos isto. E um dia vocês não me verão mais,
Mas não se entristeça o seu coração, se alegre, porque é um momento ao qual eu tenho a oportunidade de ofertar ao meu Deus tudo o que eu sou, tudo o que eu existi. E eu te oferto, meu Deus, agora. Como não posso te abraçar, não posso expressar minha humanidade num toque, numa carícia a você, porque você é Deus, simplesmente. Você é o próprio amor. Então agora sim, eu me entrego a este amor e me oferto neste altar da existência e digo: Pai Santo, entrego meu Espírito, meu Senhor e meu Deus. Por isto, esta família, esta igreja doméstica é o lugar deste serviço mútuo e recíproco de um para com o outro. Vamos aprendendo a nos amar. E o que nos leva a amar não é o nosso trabalho, o nosso ofício, a nossa profissão, o nosso estudo. Não. Esta oferta constante é a oferta de nós mesmos para nós. A nossa realidade um para com o outro. Pai Santo, Pai amado, neste sábado muito especial, nós queremos neste altar da vida ofertar mais uma vez tudo que somos, que temos. Oferto tudo aquilo que já vem me iluminando, todo o meu ser renovado passo a passo. Eu quero entregar essa caminhada nas estradas da vida na qual nós estamos empreendendo passo a passo. Eu quero ofertar, Pai Santo, as nossas dificuldades que temos encontrado, face às nossas limitações. Mas quero entregar de uma maneira muito clara toda a nossa alegria, nossa esperança. Esperança sim, esperança sempre de um dia melhor, porque essa igreja caminha nas estradas da vida, sendo iluminada cada vez mais, porque o amor é um processo contínuo. O amor é uma realidade que se revela passo a passo, um amor ao qual se impregna em mim mesmo e ele exterioriza num abraço, ele exterioriza num beijo, num carinho, numa carícia, numa aproximação, ele se exterioriza num ser que está aí, numa convivência constante. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer pela realidade de nossos pais, esta realidade que nos deu origem humana. Papai, mamãe, que Deus os abençoe constantemente. Aliás, eu quero tomar consciência de que estamos sendo abençoados porque vocês estão em comunhão com Deus, de uma forma definitiva agora. Nada os impede. Não existe mais limite. Por isso nós queremos agradecer, Pai Santo, e eu de uma forma muito especial, a minha família, a este lar que foi construído, a este espaço que foi construído na expressão do amor. Louvado seja meu Senhor, meu Deus, porque tomamos consciência que somos a Tua misericórdia. Somos a expressão do Seu amor. E nós queremos partilhar esta expressão do Seu amor por meio da nossa humanidade. Pai Santo, Pai amado, obrigado pelo abraço que eu dou na minha esposa, nos meus filhos, nos meus amigos. Obrigado, Senhor, pelo sorriso que eu dou em todo o ser humano que eu encontro ao longo da minha caminhada. Obrigado, Pai Santo, pelos momentos aos quais eu posso partilhar um pouco do que eu sou, do que eu tenho. Tudo em louvor a Si. Glorificado seja, meu Senhor e meu Deus. E que nessa convivência dessa igreja doméstica seja um constante louvor, adoração. E temos certeza que receberemos em troca todas as suas bênçãos, para que continuemos essa caminhada. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, que Ele lhes dê um sábado santo, um domingo santo e, como eu digo, uma existência santa. E até um dia que deixaremos de existir para mergulhar nesta realidade trinitária, definitivamente, eternamente. E eu os convido, enquanto aqui estamos caminhando, eu os convido para estarmos juntos sábado que vem, novamente. Vamos nos aproximar desse altar para ofertar um sacrifício de louvor. E o nosso sacrifício será a partilha de tudo isso. Nossa abertura a sermos iluminados pelo Espírito de Deus, o Paráclito. Que Deus os abençoe. E não deixemos de estar juntos, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o